Olá! Na disciplina de sustentabilidade de produção, nós vamos tratar hoje de conceitos relativos à produção mais limpa, remanufatura, ecologia e simbiose industrial e as aplicações desse conceito na formação dos chamados ecoparques industriais, como uma forma de organização industrial superior e mais moderna do ponto de vista da sustentabilidade. E, posteriormente, deixaremos para vocês algumas tarefas para sedimentar os conceitos apresentados na aula de hoje. Iniciando pelo conceito de produção mais limpa, que é um conceito pilar da sustentabilidade nos sistemas de produção e que privilegia ações preventivas de proteção ambiental ao invés de ações corretivas, como tratada nos sistemas convencionais de produção. Na produção mais limpa, o objetivo é buscar minimizar a geração de resíduos e emissões e, lógico, maximizar a produção de bens e serviços. A produção mais limpa também contribui de forma decisiva para as melhores escolhas em termos de materiais, energia e evitar desperdícios no processo produtivo. Esse esquema identifica claramente a lógica da produção nos sistemas convencionais, também conhecido como sistemas de controle fim de tubo, na perspectiva da sustentabilidade. Então, nos sistemas convencionais, inicia-se com o projeto do produto. A partir do projeto do produto se desenvolve o projeto dos processos produtivos no seio da produção e, ao longo do processo produtivo, geram-se uma série de emissões, efluentes, produção de resíduos, que vão ter algum tratamento a partir de alguns equipamentos que tentam reduzir um pouco o impacto ambiental negativo, como exaustores, alguns filtros, no final do processo produtivo. Ao longo do processo produtivo também vão ocorrer desperdícios de materiais, desperdícios de energia. E principalmente do ponto de vista do uso de materiais, esses resíduos vão sofrer algum tratamento para minimizar um pouco o impacto ambiental. Mas após a produção, temos a fase do consumo do produto e, posteriormente, o descarte gerando lixo, gerando resíduos, que vão para alguma disposição, algum tratamento nos lixões ou, eventualmente, sendo incinerados, provocando poluição com a emissão de gases tóxicos, como dioxina, um dos gases mais perversos do ponto de vista da saúde humana. Já na perspectiva da produção mais limpa, a lógica do processo produtivo é outra. Como mostra esse esquema, parte-se do projeto do produto fundamentado numa análise do ciclo de vida do produto, procurando identificar as origens das matérias-primas, desde a fase de extração, passando pelas etapas intermediárias do processamento de material até o produto final e, mais ainda, acompanhando o produto final durante o processo de consumo até o final da sua vida útil. Essa é, na essência, em poucas palavras, a lógica da análise de ciclo de vida do produto. Portanto, o produto vai ser analisado na perspectiva da sustentabilidade desde a concepção, desde a origem do projeto. A partir daí, o produto vai ser produzido, a fase de produção, e na produção também se projeta estratégias de reuso dos resíduos, se prevê minimização de poluição na fonte poluidora e, após a produção, o produto na sua fase de consumo também merece considerações do ponto de vista das estratégias dos 3 R's, de reuso, reciclagem, reparo. Eventualmente, num estágio superior, é possível também se pensar em estratégias de remanufatura, conforme vamos tratar posteriormente. Dessa forma, utilizando as estratégias de reuso, reciclagem e reparo, o produto vai ser descartado com um mínimo de impacto ambiental. O resíduo é mínimo e há uma disposição mínima daquilo que sobrou do produto, de tal forma a considerar também o ciclo fechado de produção, considerar a lógica do produto do berço ao berço, tá certo? Na perspectiva de reutilizar todo o material utilizado desde a origem do projeto do produto. Utilizar o material utilizado na produção do produto original.
Na produção mais limpa, deve-se considerar 3 dimensões em termos estratégicos. A visão da produção global do produto, entendendo que toda e qualquer empresa deve considerar o processo produtivo de maneira sistêmica. No segundo plano, entender que a produção mais limpa se fundamenta em 3 princípios básicos. O princípio da precaução, deve-se tomar medidas de precaução em relação a impactos ambientais, a dimensão da prevenção e o terceiro aspecto a ser considerado é o da integração entre as áreas envolvidas no processo produtivo, assim como a integração da empresa com os seus agentes, a montante e a jusante na cadeia produtiva. Vale dizer, a integração da empresa focal com os seus fornecedores, com a sua cadeia de fornecedores e com os agentes de distribuição e também acompanhamento do produto na etapa do pós-venda. E a terceira dimensão a se considerar na produção mais limpa é a contínua responsabilidade do produtor, que significa que a empresa que produz, a empresa focal na cadeia produtiva, é responsável pelo produto, desde a obtenção da matéria-prima até a fase de disposição final do produto. Na perspectiva também da produção mais limpa, é importante salientar que há um conjunto de barreiras que podem ser identificadas claramente no sentido de se prever e até superar essas barreiras no processo de implementação de uma estratégia de produção mais limpa. Um primeiro conjunto de barreiras diz respeito à dimensão técnica. Pode ocorrer falta de recursos necessários para a coleta de dados para se fazer uma análise de ciclo de vida. Esse é um aspecto importante que a gente vai aprofundar nas próximas aulas. Há recursos humanos limitados, até do ponto de vista da capacitação. Há limitação de base tecnológica para se tratar a produção mais limpa de forma adequada. E a limitação das próprias condições de manutenção dos equipamentos que devem ser utilizados num processo de produção. Mas também há um conjunto de barreiras de caráter puramente comportamental, claro, ligadas às ações, ao comportamento das pessoas envolvidas no processo produtivo. Falta ainda uma cultura de melhores práticas operacionais em sintonia com os princípios da produção mais limpa. Há resistências naturais às mudanças de um processo de produção de controle fim de tubo, convencional, para um processo de produção mais limpa. Também, em muitas situações, a falta de liderança desse processo para provocar a mudança de um paradigma de produção convencional para a produção mais limpa. E também há trabalhos realizados de maneira a se manter o status quo. Isso é muito comum nas empresas em geral. Por outro lado, há também limitações do ponto de vista governamental. As políticas ainda são muito recentes e a obediência às políticas por parte das empresas, por parte das organizações, é algo também muito incipiente no contexto da nossa economia. Ainda, em geral, prevalece esforços de controle fim de tubo, claro, para remediar o processo produtivo do ponto de vista do impacto ambiental. E também ainda a falta de estímulos mais severos do ponto de vista da transição e da implementação de um sistema de produção mais limpa. E outras barreiras, como falta de apoio institucional, limitações de espaço nas empresas para se ter um sistema de produção mais limpa efetivamente implementado, até no chão de fábrica, no sentido da linguagem das empresas industriais. Dentre os 4 R's que a gente já mencionou anteriormente, a estratégia de remanufatura, como citado, se constitui numa das estratégias mais avançadas no mundo moderno, sintonizadas com a lógica da produção sustentável, da produção mais limpa. Alguns pontos importantes a se destacar na lógica e na estratégia da remanufatura. Os produtos que são frutos de um processo de remanufatura devem ser considerados como produtos novos. Hoje, nos Estados Unidos, já a remanufatura envolve negócios da ordem de 14 bilhões de dólares, significando com isso que pode ser, de fato, uma área de negócios de grandes oportunidades para as empresas. Um outro aspecto importante a se destacar é que, na remanufatura, ocorrem grandes oportunidades para as pequenas e médias empresas, dado que os processos são mais intensivos em força de trabalho, em mão de obra, e isso leva, claro, à vantagem de que a remanufatura
é mais propícia à geração de empregos, tanto qualificados quanto não qualificados. Um ponto importante a destacar, que os produtos frutos da remanufatura devem ser considerados também como produtos com qualidade assegurada, tá certo? Se possível, no mesmo padrão ou até melhor do que os produtos originais. Na lógica da remanufatura, deve-se prever também a economia de energia e de materiais, ou seja, de recursos naturais, com a mínima geração de resíduos. Alguns exemplos reais de remanufatura. O primeiro exemplo que eu gostaria de trazer a vocês é o do Modular Mobile Telephone, o MMT. O objetivo dessa estratégia vinculada a um setor moderno da economia, né, eletroeletrônico, é reduzir custos ao longo de todo o ciclo de vida do produto, por meio de algumas ações de padronização, de modularização e de desenvolvimento de plataformas de montagem, remontagem dos produtos. A modularização dos componentes dos celulares permite o manuseio simples e rápido do ponto de vista da montagem, da desmontagem e da remontagem dos aparelhos, que permite a substituição fácil dos módulos. E isso também indica que a montagem final dos módulos pode ser realizada no final do ciclo produtivo, por técnicos e os próprios clientes na loja, nas revendedoras do aparelho celular. Um outro exemplo interessante é o que aparece aqui no próximo slide, que se refere a um setor que é o berço da indústria moderna, ou seja, a indústria automobilística. Desde a inauguração lá do modelo da produção em massa, o modelo Ford T é o símbolo da indústria moderna do século passado. Essa mesma indústria, essa mesma empresa, já adotou uma estratégia de remanufatura com o projeto do Ford U, um carro projetado para utilizar a energia renovável e para ser desmontado facilmente. É um projeto que considera um conjunto de peças e componentes de metal e polímeros que são recuperados, reciclados para a posterior remanufatura. Então, o segundo desenho se refere aí ao modelo U, Ford U, que pode ser considerado um produto sustentável dentro da estratégia dessa companhia. A partir dessa revisão do conceito de produção mais limpa e de remanufatura, podemos avançar para o conceito de simbiose industrial. A simbiose industrial significa a associação e conexão de processos de empresas que têm, na sua lógica de produção, competências complementares, onde os resíduos produzidos por um processo produtivo de uma empresa vão servir de insumos, de matérias-primas para outra empresa, tornando, portanto, a lógica da cadeia produtiva num ciclo fechado, sem desperdícios, dentro da lógica dos 4 R's: reciclagem, reutilização, reuso e remanufatura. A partir do conceito de simbiose industrial, se configurou o conceito de ecoparque industrial. Um ecoparque industrial é uma forma de organização da empresa industrial, segundo os princípios da ecologia industrial e da simbiose industrial, sugerindo um sistema industrial, um sistema produtivo similar, próximo à lógica de um sistema ecológico natural. Portanto, um ecoparque industrial significa uma comunidade de negócios, de empresas que cooperam entre si e com a comunidade local para compartilhar os recursos, os insumos, de forma eficiente. Recursos que vão desde recursos naturais, matérias-primas, mas também informação, energia, água, infraestrutura, enfim, levando a ganhos econômicos para a empresa, para a comunidade, para todos os atores envolvidos nessa lógica do ecoparque industrial, assim como ganhos para o meio ambiente e ganhos do ponto de vista social, com a equidade dos recursos humanos e ações para a comunidade no entorno da empresa. A abordagem do ecoparque industrial segue esse framework nesse slide seguinte, entendendo que essa discussão do ecoparque industrial é um pilar muito importante dentro de toda a lógica da sustentabilidade e da produção sustentável em particular. Dentro da lógica da sustentabilidade, então, o conceito de ecologia industrial tem implicações tanto no nível da empresa, no nível micro, com
um conjunto de processos e ações relativas a ecodesign, né? Projetar o produto considerando os impactos ambientais, prevenção de poluição, considera muito da lógica da ecoeficiência no uso dos recursos naturais e também a ideia da contabilidade verde, né? Que de alguma forma é um avanço em relação à contabilidade tradicional. No nível intermediário, a ecologia industrial foca muito esse conceito de ecoparques industriais nas relações entre as empresas que fazem parte de uma cadeia produtiva, as empresas que compõem os diferentes elos da cadeia produtiva. Também considerando análise de ciclo de vida e iniciativas coletivas entre as empresas que fazem parte dessa cadeia produtiva, sempre destacando a necessidade de cooperação no desenvolvimento de ações conjuntas entre as empresas, de tal forma a dar sustentação à lógica da ecologia industrial. E no plano regional e macro também, os estudos relativos a fluxos de materiais, a fluxos de energia e as ações de desmaterialização e de descarbonização. Tudo isso tem como base o princípio da ecologia industrial. Em especial, gostaria de destacar aqui o exemplo mais evidente, e eu diria que mais forte em relação à ecoparque industrial, na verdade, um dos casos pioneiros em termos de implantação desse conceito de ecoparque industrial, que é o exemplo de Kalundborg, na Dinamarca, onde já há algumas décadas existe uma interação entre empresas de diferentes setores da economia a partir de uma usina de geração de energia, né? Então, uma série de atividades ligadas à indústria, à agroindústria, uma série de atividades se desenvolveu em torno dessa fonte de geração de energia, combinando muito os conceitos de simbiose industrial na lógica do ecoparque industrial. Vocês depois vão assistir no YouTube esse vídeo de 3 minutos que dá o exemplo de Kalundborg a partir dos conceitos de simbiose industrial, fazendo uma analogia aqui com os processos biológicos da natureza. Outro caso interessante de ecoparque industrial se refere a uma ação de uma empresa brasileira, operando no nosso contexto. Trata-se da Natura, que recentemente vem implementando um ecoparque industrial no norte do país, na cidade de Benevides, no estado do Pará. A ideia é alinhar os objetivos da empresa com os objetivos de outras empresas parceiras e atrair novos investimentos para a região da Amazônia que possam se interessar em fazer uso sustentável da sociobiodiversidade da região, dos ativos da sociobiodiversidade da região amazônica. Nesse sentido, o projeto de ecoparque industrial da Natura também se inspirou no princípio da simbiose industrial, da ecologia industrial, que conecta empresas complementares, gerando sinergia, né? Gerando sinergia para o conjunto das empresas e o uso eficiente dos recursos que estão à disposição na região. Duas etapas são importantes para avançar na implementação desse projeto. O primeiro deles diz respeito à análise mais profunda das relações insumo-produto das empresas para a identificação de oportunidades de investimento e uso compartilhado de recursos da região. Até mesmo serviços compartilhados que possam ser utilizados pelo conjunto daquelas empresas que se instalam naquela região do ecoparque. E, no segundo momento, identificação de outras cadeias produtivas que possam se criar a partir do conjunto de ativos daquela região. Algumas cadeias produtivas já identificadas são, além do setor de cosméticos, naturalmente, o setor de produtos de higiene pessoal, de alimentos, de fertilizantes, assim como medicamentos fitoterápicos. Bom, essa é a mensagem central da aula de hoje e eu deixo para vocês aqui algumas tarefas. A primeira delas é a leitura e fichamento do capítulo 10 do livro Sustentabilidade e Produção, que trata do desenvolvimento local, sustentabilidade e ecoparques industriais, alinhado à discussão da aula de hoje. Posteriormente, vocês são convidados a assistir esse vídeo sobre simbiose industrial no YouTube, onde o exemplo de Kalundborg é destacado como o exemplo principal dentro desse conceito. E, por fim, resolver a lista de exercícios que está no AVA para vocês. Bom trabalho e até a próxima aula.